Conhecido, né, por nós, sempre nas semanas que temos a Páscoa, nas semanas da Páscoa, nós falamos muito sobre ele e meditamos muito esse Evangelho, apenas para falar nessa breve partilha da palavra com vocês, sobre estas palavras aqui que servem para a vida do catequista. Missão, que mais? Vocação e comunicação. A missão nossa, qual é a nossa missão? A missão nossa primeira de batizado é transmitir Jesus aos outros. Nós todos aqui, catequistas, somos bem-aventurados porque nós recebemos, além desta missão do nosso batismo, que já é comunicar Jesus, somos também instituídos pela Igreja para, de forma oficial, anunciar este Cristo. Temos esta missão, temos esta vocação de anunciar a palavra de Deus. Mas veja o que o Evangelho hoje fala. 2 discípulos estavam caminhando por aquele caminho. Só fala o nome de um, só fala o nome de Cleofas, não fala o nome do outro. Proposital. São Lucas coloca assim para que a gente se coloque no nome daquele, no lugar daquele que está sem nome. Sou eu, Fabiano, é você, José, Antônio, Maria e tantas outras pessoas. Vocês se coloquem no lugar deste outro discípulo amado de Jesus. E quando a gente se coloca no lugar desse outro, nós também, nós todos, ficamos muitas vezes pelo caminho tristes. Nossa vida não é só alegria. Nós vemos hoje nas redes sociais que nós só fotografamos momentos de alegria, né? Ninguém tem uma foto chorando. Eu mesmo não tenho. A gente não tem foto chorando, só tem foto sorrindo. Parece que 24 horas nós estamos todos sorridentes e felizes. Não é bem assim. A gente sabe que assim como os discípulos de Emaús, nós também temos momentos de tristeza, onde choramos, onde também nos decepcionamos. Eles estavam decepcionados porque naquela pessoa que eles depositaram a fé, parece que tudo desandou, porque eles não tinham aberto os olhos ainda e reconhecerem que era o Filho de Deus, que era Jesus. O Evangelho de hoje, da liturgia do 21º domingo do tempo comum, vai dizer que Pedro acertou quando Jesus perguntou: e vocês, o que dizem que eu sou? Tu és o Filho de Deus, o Messias, o Filho de Deus. Então, quando nós temos essa convicção de que realmente Jesus é o Messias e o Filho de Deus, nós vamos percorrer o caminho com alegria. O lema do nosso bispo, Dom Aldemiro, é servir com alegria. E é o que nós devemos fazer, servir a Deus com alegria. Mas aí, quando eles estavam tristes, Jesus dá um jeito de os animar. Jesus sempre intervém na história. Jesus entrou no caminho desses homens. Nosso Senhor, ao entrar no caminho deles, já fez uma pergunta. No Evangelho de hoje, Jesus faz uma pergunta aos discípulos: o que dizem os homens que eu sou? Depois, o que vocês, o que dizem que eu sou? Hoje Jesus chega para eles e diz: por que vocês estão aí cansados? Por que vocês estão tristes pelo caminho? O que está acontecendo? O que houve? O que está acontecendo? Aí eles dizem: tu és o único que não sabe o que aconteceu aqui em Jerusalém. Isso é um negócio que já está aí no Instagram de todo mundo já está sabendo o que aconteceu, e o Senhor é o único que não sabe de nada. Olha, Jesus contou toda a história, que não preciso repetir, né? Que Jesus, aquele que eles confiavam tanto, morreu, pronto, e se acabou. E aí eles vão para casa, voltam para casa tristes pelo caminho. É aqui que entra algo muito bonito nessa leitura, que alguns de vocês talvez não tenham percebido. Esta leitura, ela nos mostra passo a passo o caminho que é a celebração eucarística. Se vocês param para pensar, lembra como é que começa a missa na igreja, né? Quando vocês estão na missa dominical, aí alguém lá no ambão da igreja diz assim: vamos receber quem? A procissão de entrada, né?
Procissão significa alguém caminhando, alguém que passa no corredor da igreja, o padre, os ministros, o coroinha. Veja só, eles estavam caminhando e Jesus veio atrás deles. O sacerdote é aquele que representa Jesus, que ali na missa ele vai atrás daquele cortejo. Jesus veio aqui. E o que acontece depois? Eles estavam tristes. Eles não estavam entendendo nada do que aconteceu. Quando nós vamos para a missa, é melhor a gente começar a missa triste e sair feliz do que o contrário. Começar a missa feliz e sair triste, né? Então é melhor a gente começar a missa triste. E a gente às vezes começa. Quando eu pequei contra o irmão, quando eu fiz algo que não agradou a Deus. Por isso que a Santa Missa no início começa com o pedido de perdão, né? Toda missa, vocês já prestaram atenção? Toda missa, pode ser na quaresma, pode ser onde for. Nós não temos glória na quaresma. Nós não temos o glória lá naquele período do advento. Mas toda missa, seja o tempo que for, a gente se entristece com os nossos pecados, pedimos perdão, Jesus entra na nossa história e nos perdoa. Depois que terminou este momento de perdão, aí o que é que tem depois do perdão? Aí nós vamos sentar para fazer o quê? Para ouvir as leituras. Olha o que disse aqui: Jesus explicava aos discípulos as sagradas Escrituras. Jesus ensinava a eles, a começar pelos profetas. E quantas vezes a gente escuta na Santa Missa, quase sempre a primeira leitura do Antigo Testamento, os profetas, Jeremias, Isaías. Depois temos um hino de louvor, que é o Salmo, para depois a segunda leitura dominical, para depois termos o Santo Evangelho. Então temos esta caminhada aqui, parecendo um ritual da Santa Missa, nesta visita de Jesus aos discípulos de Emaús. Mas padre, ainda não entrou as três palavras. Eu acho que quem está lá atrás não está vendo. Essas três palavras, vamos dizer de novo: vocação, missão e comunicação. Eles eram o quê? Vocacionados. Por que, padre, eles eram vocacionados? A palavra vocação, que vem do grego e também traduzido no latim, significa vocare. A palavra vocare significa chamar, invocar, chamar alguém. Vocação. Eles um dia foram chamados, porque diz aqui que eles eram discípulos de Emaús. Todo discípulo foi chamado. Eles foram chamados por Jesus. Se foram chamados por Jesus, então o que? Eles eram vocacionados. Então, eles eram vocacionados. A primeira palavra a gente descobriu. Eles tinham a vocação de servir a Jesus, de servir o Mestre. Depois da vocação, a segunda palavra, a missão. E depois da missão, a outra como? Então vamos lá. Eles tiveram, depois de vocacionados, a missão de quê? De anunciar Jesus. Só que eles estavam fracos. Só que eles ainda não tinham força. Aí voltamos para cá de novo. Eles escutaram as Escrituras. Eles participaram já da metade da missa. Já estavam escutando as leituras da Palavra de Deus. Termina as leituras da Palavra de Deus. Nós entramos na oração, na parte da liturgia eucarística, né? A liturgia eucarística. Depois da homilia do padre, que explica as palavras, a palavra de Deus. Depois do creio, a gente vai entrar naquela parte da oração, da liturgia eucarística. Entrando na liturgia eucarística, o que é que acontece? Nós vamos ter a apresentação de quê? Das oferendas, pão e vinho, né? E quando a gente apresenta, os coroinhas trazem, entrega ao padre, o padre coloca em cima do altar, que é a mesa sagrada do sacrifício. Ok, vamos lá. Depois que Jesus explica as Escrituras para eles, eles dizem: Senhor, fica conosco mais um pouquinho, já está ficando tarde, já vai anoitecer. Jesus entra, Jesus senta-se à mesa com eles, olha a Eucaristia, olha o momento da comunhão, e aí eles comungam. Eles recebem a comunhão das mãos do próprio Mestre. Olha o que Jesus fez. Jesus, ele faz algo que nenhum outro homem fazia. Diz aqui no versículo 30, Jesus sentou-se à mesa com os 12, tomou o pão,
abençoou e depois partiu. Ele pega o pão, abençoa e parte. Era comum naquele tempo os judeus sentarem-se à mesa para fazer o momento de partida do pão, de partir, de fazer a ceia. Hoje nós temos a ceia do Natal com a família, quando nos reunimos, temos um momento bonito de confraternização, mas naquele tempo eles faziam, né, a ceia, ainda hoje judaica, do pão sem fermento. E aí os outros partiam de todo jeito e davam aos outros. Jesus tinha um jeito que ninguém tinha, por isso eles reconheceram. Jesus, antes de partir, ele agradecia, abençoava, aí depois sim partiu o pão aos discípulos. Ele partiu, ele abençoou, partiu e entregou aos discípulos. Naquele momento, os olhos deles se abriram. Agora sim, a terceira palavra. A primeira, vocação. A segunda foi a missão que eles tinham recebido, mas estavam meio assim, porque não tinham certeza que Jesus realmente tinha ressuscitado. Aí a terceira, comunicação. O que é que eles fizeram depois que receberam a Eucaristia, comungaram, participaram daquela missa? O que aconteceu no final diz assim: então eles voltaram. Nisso seus olhos se abriram e eles reconheceram Jesus. Então um disse ao outro, aí o nosso tema nacional: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e explicava as Escrituras? É preciso o coração arder para que a gente se ponha a caminho. É preciso o nosso coração de novo lembrar aquilo que nos ensinaram um dia, quando nós éramos todos crianças e tínhamos aquela inocência do sagrado, do belo que é a Eucaristia. Aí sim, eles voltaram. Diz assim no final: na mesma hora, eles se levantaram, versículo 33, e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 12 reunidos, e anunciaram a eles, e eles confirmavam: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Veja, eles vocacionados, estas pessoas que são missionárias, eles precisaram voltar. Na nossa vida, às vezes é preciso voltar aquilo que nós não deixamos certo. É preciso voltar atrás de muitas situações da nossa vida, para que possamos realmente fazer a vontade do Mestre. Mas aí, termine, porque o tempo nosso é curto. Eu vou falar mais, já para a gente dar continuidade na nossa programação. Antes das 3 eu quero terminar e dizer: essas 3 palavras, elas são de suma importância para todo catequista. Que elas fiquem gravadas em nós. Que vocês lembrem essas 3 coisas que nós temos. Volto aqui de novo o cartaz para vocês dizerem: vocação, missão e comunicação. Todo catequista tem que ser um vocacionário. Tem que ser um missionário. E todo catequista deve comunicar a palavra de Deus. Vocação, missão e comunicação. Devemos ser esses vocacionados que um dia recebemos esta missão de Jesus para anunciar. Termino agora com esta palavra, dizendo a todos vocês: eu disse na minha paróquia lá em Araçagi, também onde estou, como padre, por favor, né? Eu peço a vocês, como padre que está ajudando na coordenação diocesana de catequese, não façam as coisas pelo padre de vocês apenas. Não façam as coisas apenas para que os outros elogiem, batam palmas e digam que vocês são os melhores. Veja os santos, Santa Teresinha, São José, Santo Antônio, o santo que você imaginar aí na cabeça. A humildade deles. Nunca fizeram nada para aparecer. Eles fizeram por amor à igreja e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não façam, eu disse aos meus catequistas, por favor, não façam nada por mim, façam por Cristo. É por Ele, é Ele que nós devemos seguir, é nosso Senhor que nós devemos olhar. Um dia vai ter um padre na sua paróquia que vai ser o padre que mais lhe agrada, que você vai ficar muito feliz com aquela pessoa, seu melhor amigo. Mas amanhã pode ser um que não te agrade muito.
não gostei muito desse padre. Aí você vai dizer, eu vou desistir, vou deixar de ser catequista, não vou nem para a igreja mais. Aí você está fazendo por aquele padre que saiu. Você tem que fazer por Cristo, com Cristo e em Cristo. Dê uma olhada nesta segunda leitura de hoje da liturgia. Aí vocês vão ver que coisa bonita. Quem vai conhecer, quem é que conhece a sabedoria de Deus, os encantos, o pensamento do Senhor? Ninguém. Por isso devemos fazer por Cristo, com Cristo e em Cristo. Então, iria falar mais, teria mais coisas para a gente partilhar dessa leitura, mas tentando enxugar o tempo, para não atropelar a nossa programação, eu termino por aqui dizendo que estou rezando por cada um de vocês, dizendo que sou muito feliz por estar servindo a catequese em nossa diocese, mas não esqueçamos, vocês todos estão ali instituídos pela igreja no lugar do bispo e dos padres de vocês. Todo catequista, ele está onde o padre e o bispo deveria estar. Nós não podemos estar em todas as comunidades, nós não podemos caminhar com todas as pessoas e todos os grupos. E aí vocês se multiplicam, são muitos, somos mais de 600 pessoas aqui nesta tarde, neste domingo, para agradecer a Deus a nossa missão, a nossa vocação e anunciar esta palavra que o Senhor colocou em nossa boca. Deus nos abençoe. Encerremos este momento rezando a maior vocacionada de todas, ela que está aqui, nossa mãe da Boa Viagem, Nossa Senhora, a mãe de Jesus e a nossa mãe. E aí nesta Ave Maria encerramos o nosso momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, amém.